Fala, meus queridos, trazendo aqui uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que vem acalmar sua alma, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que tranquiliza, uma palavra de refrigério para sua alma. E eu quero ler com você aqui em Marcos 4, 35 até o 41. Acompanhe comigo aí, você que tem uma Bíblia. Diz que Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam que passagem, vejam que história verídica, está na Bíblia. Aquelas pessoas, aqueles discípulos estavam com Jesus a todo tempo. Mas eles não sabiam nem o que eles carregavam, eles não sabiam com quem eles estavam. E aí chega um momento que Deus sabia que ia acontecer? Claro que sabia. Só que Jesus, como um homem, ele estava cansado, ele estava deitado, dormindo na polpa do barco, mas ele estava no barco. Então não tenha dúvida, por mais que a tempestade ela esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, mas tenha a convicção de que ele está no barco. Tenha a convicção de que ele vai se levantar e que ele vai dizer para o mar: cala-te. Só que ele não vai falar na hora que você quer, não. Ele vai provar para ver se você realmente acredita que ele é o Todo-Poderoso. Porque os discípulos, eles poderiam muito bem, eles mesmos, ter falado a mesma palavra com convicção e fé para o mar: cala-te, aquieta-te, o mar também ia se acalmar. Mas eles não tiveram fé, eles ficaram esperando por Jesus. Jesus já tinha dado autoridade para eles, mas eles não sabiam a autoridade que eles carregavam. Então pense comigo. E quando o temporal começou a encher o barco, eles ficaram com medo. É normal a gente ficar com medo diante de uma situação desconhecida. É normal porque nós somos seres humanos. Quando se começa as tempestades, você começa a ficar com medo, você começa a ficar abalado, você não tem estrutura, você começa a falar coisas, você começa falar besteira, falar o que acha que até mesmo que não convém. Mas peça para Deus o discernimento da tempestade. Pergunte se a tempestade ela é de Deus ou ela é do diabo. Porque muitas tempestades é permissão de Deus na sua vida. É para Ele te chamar para um particular, é para Ele te chamar para uma conversa.
E talvez você não está entendendo que essa tempestade é simplesmente para chamar a tua atenção. É simplesmente para você mesmo despertar e acordar e ver o que você carrega. É simplesmente para te provar para você mesmo que você tem autoridade dada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo. E você não tem usado isso. Mas está na hora de você se levantar e dizer para o mar, para o vento: cala-te, acalma, chega, já basta, já deu. Até hoje, determine até hoje. Você é precioso. Você tem autoridade dada pelo próprio Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, e sentiram um grande temor. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Percebam que muitas das vezes a gente fica com a boca travada e não tem coragem de dizer uma palavra usando o nome de Jesus Cristo, porque nós somos tímidos. Porque a gente não tem coragem de abrir a boca e dizer em nome de Jesus. Porque nós somos tímidos e a timidez ela não vem de Deus. A timidez ela é do próprio diabo para calar tua boca, para calar tua voz, para calar as tuas atitudes diante de Deus, para dizer para você mesmo que você é capaz. Você sempre se sente um inútil. Você fica sempre dependendo das pessoas para fazer por você aquilo que você mesmo poderia, sem timidez, falar. Então, seja ousado. Tenha atitude, não seja tímido, porque a timidez ela não provém de Deus, porque a timidez ela não te transmite fé. Ele fala: porque sois tão tímidos ainda não tendes fé? Percebam que quando você tem fé, você tem coragem, você tem convicção, você fala, você abre a boca, você determina, você busca, você louva, você canta, você ora, você fala com Deus, você ajuda, você é próspero. E a pergunta que eles fizeram para o mestre foi: mestre, não te dá conta de que perecemos? Eu acho que foi só essa vez que Jesus tentou dormir, né? E eles achando que Jesus não estava percebendo nada. Jesus só estava vendo até onde eles iriam. Jesus não ia deixar eles morrer. Jesus não permitiu aquela tempestade para matar os discípulos. A tempestade não era para matar, era para exercitar a fé. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Porque quando Deus fala, a gente sente paz. Porque quando Jesus Cristo age na situação, a gente tem bonança, tem refrigério na alma. As coisas começam a dar tudo certo. Mas o inimigo, percebendo que Jesus estava tentando descansar como homem, ele também não perdeu tempo. Ele vem naquela hora que você se sente mais fragilizado, quando você está assim, muito bem acomodado, quando você está assim, muito sereno. As tempestades vêm simplesmente para querer te destruir. A vontade do diabo é essa, é te destruir. Porque ele tem essas artimanhas de matar, roubar e destruir. Primeiramente, ele mata os teus sonhos. Ele rouba os teus sonhos. Ele rouba os teus projetos, ele rouba a tua alegria.
Quando você pensa que não, você está jogado em cima de uma cama e não quer mais se levantar. E no final ele te destrói. Ele te destrói porque você não teve a ousadia de se levantar. O que eu não vou ficar. Não vou ficar. Porque todos nós passamos por depressão. Todos. Os grandes homens da Bíblia, eles passaram por terríveis depressões. A Bíblia não fala essa palavra, mas eles tiveram grande tristeza na alma. Mas eles não ficaram ali. Eles se levantaram, eles se reergueram. E começaram novamente, e continuaram. Eles não ficaram ali a vida inteira lamentando da vida, não. Eles passaram por depressão, mas eles falaram: o meu Deus, o Todo-Poderoso, Ele é maior do que tudo isso. Então se levante nessa manhã, nesse dia, nesse novo ano de 2024, que seja um ano de que você se levante, não com timidez, mas com coragem, com temor, com sabedoria, porque Deus, Ele vai te honrar nessa terra. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar. E você vai olhar para o mar e vai dizer: cala-te, acalma-te. E usa simplesmente essas palavras em nome de Jesus Cristo, que aí você vai ter vitória. Gratidão, meus queridos.